Galera do Guardião, hoje mais um episódio da nossa série Como Vender Mais no Mercado Livre. Episódio número 7, hein, galera? Mas antes, deixa aquele like se fizer sentido, contribui aqui nos comentários deixando a sua dúvida, sugestão ou algo que inclusive esteja errado ou que vocês não concordem. O importante é participar. Não existe dúvida boba. Boba é quem não pergunta, hein? Se inscreve aqui e bora pro episódio. Flex. Como o Flex pode trazer muito mais vendas para sua operação e o melhor, mais lucratividade. Mas antes, né, Nandinho? Deixa eu apresentar aqui o meu parceiro, o cara que faz a inteligência das nossas entregas, incluindo Flex. Para quem não sabe, a gente tem as vendas também B2B e várias outras frentes de vendas, mas ele cuida de tudo que envolve a entrega. Faz parte da inteligência da logística aqui dos Guardiões. E não pode faltar, né, Léo? Ó, hoje é duplo. Eita, moleque! Vamos lá, um brinde à inteligência da logística dos Guardiões, que traz muito dinheiro e vocês vão aprender hoje, hein? Vamos lá, galera. Flex, porque é uma mina de dinheiro e vai fazer com que vocês vendam muito mais no Mercado Livre e, consequentemente, ter muito mais lucratividade, desde que você tenha uma pessoa por trás da inteligência da logística, fazendo com que as suas vendas do Flex, elas não sejam entregues de bandeja toda a sua lucratividade para a empresa parceira. Sim, todo mundo que já vende sabe que existem diversas empresas que fazem as entregas desses pacotes, empresas parceiras do Mercado Livre que cobram lá o seu valor médio de R$15, R$13, vai depender de cada região, e para pacotes que é onde vai morar realmente o dinheiro, pacotes maiores ou pacotes volumosos, que eles vão cobrar aí diversos valores, e também o próprio Mercado Livre cobra diversos valores para pacotes mais pesados ou mais volumosos. E por que aí está o dinheiro? Muitas vezes essa entrega ela está muito próxima de você. A gente está falando aí de 5, 10 quilômetros, 15 quilômetros, que muitas vezes você mesmo fazendo essa entrega, você vai ficar com aquele valor provisionado pelo próprio Mercado Livre para o frete. Isso para os anúncios a partir de R$ 79. Antes de 79, menor do que R$ 79, o Mercado Livre ele vai cobrar no Flex um valor ali entre R$ 9 até R$ 15,90. Vai depender da distância e não mais do tamanho do pacote ou peso do pacote. Pois bem, os pacotes acima de R$ 79 são esses que de fato vão deixar dinheiro no bolso da sua operação, trazendo muito mais lucratividade desde que você tenha a inteligência da logística. Porque você muitas vezes vai otimizar essas entregas. E aí voltando para aquele provisionamento do frete. Quando você faz esse anúncio acima de R$ 79, o Mercado Livre ele já fala, ó, para eu entregar esse determinado tipo de produto seu, com base no peso e com base nas dimensões, eu vou cobrar, normalmente já parte ali, já parte R$ 24 é o mínimo, R$ 24, R$ 23 é o mínimo. Então, às vezes, vendas ali no raio de 1, 2, 3 quilômetros de você, não vai ser aqueles R$ 15 que o Mercado Livre paga para quando é abaixo de 79, mas sim já 24, 23 reais se o produto for pequeno, se o produto for leve. Agora, e aquelas vendas que, por exemplo, o cliente compra vezes 2, compra vezes 3? Aquele provisionamento que já existia para o frete, ele vai ser também vezes 2, vezes 3. O Mercado Livre ele vai deixar aquele dinheiro com você e literalmente vai falar assim, ó, se vira aí, entrega dentro do prazo, o que você vai fazer eu não sei, tem as empresas parceiras, se você quiser ir de bicicleta e de a pé você pode ir, esse dinheiro não tô nem aí para ele, mas resolva. E aí esse vezes 3, vezes 4, tem noção que vezes 4, por exemplo, os próprios 23, 24 reais, a gente já tá falando de 100 reais para você entregar? É isso mesmo, 100 reais para você fazer uma entrega. E agora já imaginou se você tem cerca de 10, 15, 20 flex por dia? Você delimitando ali a sua região de um raio de 10, 15 quilômetros para você fazer essa entrega? Já imaginou você fazendo a otimização dessa entrega com um parceiro ou você mesmo tendo um motorista que ele faça essas entregas? Quanto de dinheiro tá na mesa que você tá literalmente pagando ali, ó, a cada quinzena para a empresa parceira do Mercado Livre que faz as entregas dos Flex?
Pois bem, aí agora eu apresento para vocês o Nandinho, que faz essa inteligência da logística. Ele vai demonstrar um pouco para vocês o como ele aborda esses tipos de vendas, o quanto a gente normalmente consegue lucrar com 10, 15, 20 pacotes, que vai ter, obviamente, uma variação ali de preço de frete para cada produto e quantidade, mas é uma mina de dinheiro. E também, lembrando que, se você está exposto ao Flex, você vai vender muito mais, porque se você respeita ali as datas de entrega, o seu anúncio para aquela região delimitada vai aparecer que ou receberá hoje o seu cliente ou receberá amanhã, o que é um grande destaque. Você consegue muitas vezes, inclusive, fazer uma entrega mais rápido do que o próprio full, que as pessoas já conhecem o full por receber muito rápido. Mas elas não conhecem assim o flex. O flex é algo mais interno para os vendedores, né? Não aparece o destaque flex, mas aparece o destaque que chegará hoje ou chegará amanhã por conta do flex. Então é muito importante ter uma área dedicada somente para o flex, porque traz muito dinheiro e aumenta a sua quantidade de vendas. Expliquei, Nandinho, para a galera como que funciona a sua abordagem dos pacotes, como você faz, os softwares que a gente utiliza para conseguir facilitar isso aí. Passa o papo assim real para os guardiões. Enquanto isso, eu tô aqui, ó. Aqui na Vesco a gente tem algumas ferramentas, né, que ajudam a gente a coletar os dados, né, dos clientes e tal, e transferir para uma outra ferramenta que também foi trabalhada da gente junto com o Google, né, que é o My Maps. E aí a gente joga lá, entendeu? E aí, tipo, a gente tem uma noção, assim, né, de quantos flex mais ou menos tem por região e tal, os nossos pedidos também. E aí a gente faz meio que, tipo assim, uma lógica, né, de como que vai ser entregue. Tipo, quantidade de pacote, peso, se vai de moto, se vai de carro, se vai com motorista nosso mesmo, se vai com motorista terceirizado, entendeu? A gente consegue, tipo, de maneira bem fácil, graças a essas ferramentas, né, visualizar, assim, a lucratividade de cada pacote do Flex, entendeu? Que tem, vendo lá o Flex que nele falou anteriormente, tipo, vezes 1, vezes 2, vezes 3, entendeu? E aí, tipo, já vai para a Zona Sul, aí tem 2, 3, 4 Flex para a Zona Sul, e às vezes você pagou um frete só, entendeu? Ou com seu próprio motorista, você já tem o seu pedido que vai para aquela região, entendeu? E aí você já ia ter um gasto para ir para aquela região. Você vai incluir seus flex junto, entendeu? Hoje nós temos 3 possibilidades de entrega para os pedidos flex. A primeira ela é as empresas parceiras. A gente sempre recomenda para os guardiões para não trabalhar somente com uma empresa. Eu sei que no começo muitas vezes é difícil, mas você que já tem um pouquinho mais de pacote, tenta trabalhar com pelo menos 2 empresas, porque a única certeza que você tem é que você vai ter problema com uma delas. E aí aos poucos você vai ajustando qual faz mais sentido para a sua operação ou até mesmo troca, mas nunca fica somente com uma, ficando refém de, por exemplo, um dia a empresa não passar para coleta ou atrasar, sabe? Então assim, isso ajuda a você dividir os ovos e não colocar todos esses ovos numa única cesta, minimizando o risco do pacote não chegar na data correta. Então, esse é um tipo de entrega, a empresa terceira. Hoje nós trabalhavamos com 3, né? Hoje trabalhamos com 2. Aqui a gente está em São Paulo, né? Em São Paulo, com certeza, você tem um leque de possibilidades de empresas parceiras, mas a gente até pode indicar para vocês aí hoje, né? Uma que a gente trabalha sem nenhum compromisso, trabalhamos com a M10, tem uma boa oferta, bons custos, não atrasa. Então, uma empresa boa. M10 e a outra é a Expresso, a gente não está trabalhando mais, mais. TM, né? E a TM. TM. São boas empresas, tem várias aí, mas aí fica a dica para você de entrar em contato, fazer um orçamento e ver como que funciona. Então, assim, a primeira possibilidade de entrega são as empresas terceirizadas. Essa daí você pode ganhar um pouco mais, pode ganhar também dinheiro? Sim, provavelmente você vai ganhar dinheiro, porém, muito menos. Porque os clientes que principalmente comprarem vezes 1, vezes 2, vezes 3, lembre-se que essas empresas elas fazem a cobrança não pela ida no endereço, mas sim pela quantidade de etiquetas que ela entregou. Obviamente que também a distância, etc., também eles vão fazer valer, né, a cobrança. Mas se, por exemplo, você tiver uma venda vezes 4, ela vai cobrar 4 etiquetas. Então, Exatamente. se aquela etiqueta, para aquela dimensão e aquele peso daquele produto, ela cobra, exemplo, tá? R$13, R$15, e é vezes 4,
ela não vai te cobrar só os R$ 15 para a conta ficar mais fácil, ela vai cobrar vezes 4, que isso vai dar um total de 15, 30, R$ 60. Então, vocês perceberam aí que é exatamente nessa interceptação desses pacotes, não mandando para a empresa que faz esse trampo, esse trabalho de entrega de flex, que é onde mora o dinheiro. Porque ao invés de você gastar os 60, que provavelmente foi praticamente todo o valor que o Mercado Livre já disponibilizou para aquela entrega, você consegue entregar sendo mais eficiente, talvez com a sua logística, ou terceirizando por R$ 30, R$ 40, e essa diferença vai morrer no seu bolso, entendeu? E muitas vezes aqui tem diversos pacotes que a nossa margem de lucro sobre o produto, ela é menor do que o que a gente ganhou com a entrega do Flex sendo interceptado por uma inteligência da sua logística. Então é muito importante você evitar esse tipo de situação, onde 1, 2, 3, 4 etiquetas ou 4 vendas que vão para o mesmo local, você mesmo faça essa entrega, tá? Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que nós trabalhamos já são que dão mais trabalho, né? Que é ou você ter uma logística própria. Hoje a gente tem a nossa logística própria, que envolve a pessoa que elabora a estratégia, extrai as vendas, coloca nos softwares que nós temos que foram elaborados por nós mesmos. Então a gente já traz de uma pancada só todas as vendas do Flex, plota no My Maps, do Google My Maps, e aí através dali a gente já consegue traçar essa rota. E os motoristas nossos, né? E a terceira possibilidade é a mais chata de lidar. À medida que você vai crescendo, vai dando mais trabalho, porque a sua própria logística, os seus próprios carros não têm a capacidade de conseguir entregar tudo, e aí você, ao invés de contratar já uma outra pessoa de cara, você começa a trabalhar com Uber, 99, Lalamove, essas empresas com essas plataformas, você consegue solicitar o carro, eles vêm, coletam, e você ali conversa. Agora o pulo do gato é esse, né, Nandinho? Você conversa com eles, né? Para quê, Nandinho? Assim, essas empresas, elas já têm a plataforma delas de como elas funcionam para qualquer tipo de operação, certo? E aí o que você tem que se atentar? O seu pacote é uma mercadoria que ele tem que ser entregue para o cliente, às vezes pede um código de validação por causa do valor, tem que ter o da baixa no sistema do Mercado Livre para você dar como entregue, porque você deixar o pacote atrasar, mesmo que seja por 1 minuto, no outro dia você ir lá e confirmar que foi entregue, mas afeta a reputação da sua conta. Então, essas coisas você tem que se atentar. E aí cabe à logística da sua empresa entrar em contato com aquele cara do Lalamove ali que vem retirar do Uber, para falar para ele, ó, você consegue dar baixa nesse pacote e tal, entendeu? Entregar, atenção, vai pedir código ou não, entendeu? Essas coisas você tem que, tipo, ter alguém da logística para estar tratando direto com eles, porque se você só chamar e despachar, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim porque muitas vezes você pode ter uma venda com ticket alto, que foi o que ele falou, e o cliente ter que passar uma palavra-chave, que essa palavra-chave é uma segurança, né, do Mercado Livre para com o vendedor, porque aí tem uma certeza de que foi entregue aquele produto, porque a pessoa que comprou que detém a palavra-chave. Então ela passa a palavra-chave e aí no aplicativo de dar baixa da entrega, ela insere essa palavra-chave. Então, como a gente faz aqui? Você conversa, né, com um rapaz na hora que ele chega e muitas vezes você oferece ali um pouco a mais. Ô chefe, é o seguinte, eu tenho aqui um aplicativo que é do Mercado Livre, pode ser útil inclusive para você em outras ocasiões, em outras abordagens, a pessoa perguntar se você tem, já é um diferencial que você vai ter e vai saber manipulá-lo. Esse é o aplicativo, você baixa ele, vai fazer ali um login muito rápido, né, muito prático, e na hora que você for entregar, você simplesmente escaneia e dá baixa. Aí o cara na hora ele vai dar uma reclamada, mas você fala assim, não, mas fica tranquilo, a corrida aqui ficou, por exemplo, 50, eu te pago mais R$ 10 para você só baixar esse aplicativo e dar baixa. E em outras oportunidades, quando você vier entregar pra gente, a gente quer até o seu contato, né? Você me pareceu um cara aí da hora, um cara esforçado, quer desenrolar os trampos, queria até o seu contato para outras oportunidades. E aí você já vai ter isso até para outras empresas. Aí o cara normalmente ele vai baixar e ele vai dar o que você precisa, que é dar baixa no momento no local. O Flex ele exige isso. E aí dentre essas 3 possibilidades, a pior obviamente é essa, porque foge muito do seu controle. Porém, não tem o que fazer. À medida que você vai avançando, vai escalando, se você não fizer isso, você deixa muito dinheiro na mesa.
se você ficar mandando o tempo todo só para as empresas de flex. Então, essas são as 3 possibilidades, né? E façam isso, galera. A princípio, tem mentorados nossos, tem pessoas que têm consultoria com a gente, falam, mas dá muito trabalho. Mas eu não vi ainda nada que não dê trabalho, que consequentemente não te traga dinheiro se você executar muito bem feito. A gente costuma dizer aqui, aonde tem trabalho, aonde mora problema, mora também do outro lado da porta o dinheiro. Então você não vai conseguir, não tem esse papo aí de guru, fazer tudo no automático, não vou estar na operação. Não, você vai ter que estar, você vai ter que ajustar, melhorar os seus processos para as coisas funcionarem melhor e você no final conseguir vender muito mais com o máximo de lucratividade. Porque é isso que vai fazer você conseguir avançar para o próximo nível, reinvestir na sua operação, melhorar a sua operação. Então o Flex, ele é sim uma maneira de você vender muito mais e vender muito mais com qualidade. Porque a sua margem, muitas vezes, do produto, acontece o quê? Tem hora aqui que a gente até dá risada. Olha o que aconteceu, olha esse daqui, cara, que a gente vendeu essa venda de R$1.000, a nossa margem era 15% ali, que é a nossa margem média, tá, galera? Era 15% virou 40% por conta do Flex. E isso é real. Hoje, inclusive, tiveram, né, umas vendas assim nervosas de várias unidades de produtos vendidos acima de R$79, que eram grandes, uns pesados, outros não, mas que assim, tinha um provisionamento de frete muito alto. E a pessoa comprou várias vezes e para o mesmo endereço. Uma venda acho que de 1.200 mais ou menos, sobrou R$400. Tem noção disso, galera? Sobrou R$400 entre margem do produto mais a logística, a inteligência do Flex interceptando e mandando foi com o nosso próprio motorista? Foi com o nosso próprio motorista. Sim. Porque era caro. Era caro e aí tinha que dar baixa e tal, pegar a palavra-chave e tudo. Então é até um pulo do gato aí para vocês. Quando os produtos, a venda no geral, ela é cara, se tiver a possibilidade de mandar com alguém que não seja terceirizado, ele é muito interessante, tá, galera? A gente aqui evita ao máximo mandar quando é muito caro o ticket ou são várias vendas que formam um total do pedido muito alto. Terceiro, manda direto com o nosso, porque aí é certeza que vai ser entregue, tira aquela foto, filma, pega documento, pega a palavra passe e já dá baixa na hora. Mas, galera, traz muito dinheiro Flex. Então, assim, esse é um episódio assim super especial. Para vocês terem ideia, a gente tem uma pessoa dedicada só para isso aqui na empresa, para interceptar esse tipo de venda, porque traz muito dinheiro. Eu sei que vai ter gente aí nos comentários que vai falar, não tem Flex na minha região. Infelizmente, só nos grandes centros do Brasil que o Mercado Livre introduziu o Flex. E faz total sentido, né? Visto que precisa ter uma densidade ali, populacional maior, etc. Tem empresas de Flex. Mas assim, se tiver a chance de você ter o Flex, ativar o Flex na sua região, ative, porque vai trazer muito dinheiro e vai melhorar demais as suas vendas e sua margem de lucro. Mais alguma coisa a incrementar aí sobre isso? Não, o que eu queria incrementar é que, não só o valor, né? A gente falou muito aqui de valor, né? Mas também o seu trato com o cliente, né? Você ganha o cliente, né? Qualidade. Você ganha o cliente. Se você dá uma atenção de chegar antes da data que está prevista lá, entendeu? Você uma qualidade fazer uma entrega também, uma entrega mais qualidade, entendeu? Então você ganha, o cliente está sempre comprando com você, cara. É só vantagem você ter uma logística dedicada. Tá puxando sardinha pro seu setor, né? Tá ligado, né? Mas galera, eu assino aí 100% sobre o que o Nadinho falou. Inclusive, eu nem mencionei, né? Essa questão da tratativa para com o cliente. Ela é super importante. Principalmente se você trabalha com tipos de produto que te traz recorrência. Então, tive uma experiência top. Teve uma vez que a gente aqui interceptou uma venda de um único produto, um ticket muito top, muito alto, que a gente entrou em contato com o cliente antes para confirmar diversos dados e avisar exatamente o horário que seria entregue. Justamente por isso, né? A experiência com o cliente, com a gente. E aí, qualquer outra oportunidade que ele for comprar, ele não vai ter dúvida. Ele vai comprar com a gente por conta dessa experiência. De toda uma atenção que é dada, né, pro cliente. Mas é isso, galera. O vídeo já se estendeu muito mais do que deveria, mas super merecido. Pensem muito, elaborem a estratégia, comece do jeito que tiver que começar e depois você vai aprimorando, mas não deixe esse dinheiro na mesa e entregando de lambuja aí para as empresas do Flex. Isso vai aumentar demais as suas vendas. Então, se isso colaborou aí com o conteúdo, com o aprendizado de vocês sobre Flex, sobre vendas de Mercado Livre, deixa aquele like, se inscreve no canal e manda algum comentário aqui. E é isso, siga o War Jones para mais.
Bora, ó.